No século XV, os portugueses estavam à procura de novas rotas comerciais e riquezas, como ouro, marfim, gomas para escravizar e outros produtos valiosos na época. O principal objetivo era encontrar um caminho marítimo para a Índia, evitando a rota terrestre controlada pelos árabes e otomanos, que dominavam o comércio de especiarias no Mediterrâneo. Seja bem-vindo ao Tilo, eu sou Nivaldo Macamo e neste episódio iremos falar sobre aspectos que marcaram Moçambique com a chegada dos portugueses e a efetiva colonização desse território. Vasco da Gama desembarcou na ilha de Moçambique em 1498, durante a sua expedição para encontrar uma rota marítima para a Índia. A ilha, situada na costa leste de Moçambique, era um importante entreposto comercial, controlado por mercadores árabes e uma parada estratégica nas rotas do Oceano Índico. Quando chegou à ilha, Vasco da Gama inicialmente estabeleceu contato com os mercadores árabes e locais que dominavam o comércio. Nesta época, Portugal era governado pelo rei Dom Manuel I, também conhecido como Manuel o Venturoso. Ele reinou de 1495 a 1521 e foi responsável por apoiar e financiar as explorações marítimas portuguesas, na procura de novas rotas. A expedição de Vasco da Gama foi uma das mais importantes nesse período. Quando Vasco da Gama chegou à ilha de Moçambique, não foram inicialmente recebidos com hostilidade. Os governantes locais, que eram de origem árabe, confundiram os portugueses com muçulmanos. Assim, houve uma recepção relativamente amigável no início. No entanto, as coisas mudaram quando os árabes perceberam que os portugueses eram cristãos, concorrentes diretos nas rotas comerciais. A partir daí, a hostilidade começou. Especialmente quando os portugueses tentaram consolidar seu domínio sobre a região, o que levou a uma relação tensa e à necessidade de fortificações e ações militares. Os portugueses conseguiram afastar efetivamente os árabes e consolidar o seu domínio sobre Moçambique de forma gradual entre os séculos XVI e XVII. A estratégia portuguesa para afastar os árabes e dominar Moçambique incluiu fortificações de cidades costeiras, conflitos militares, aliança com reinos locais e domínio do comércio. Depois do afastamento dos árabes, a ilha de Moçambique tornou-se posteriormente um importante centro de controle português no Oceano Índico, servindo como uma base para o Império ao longo dos séculos seguintes. Os portugueses dominaram o comércio do ouro, marfim, homens escravizados e muitos outros produtos, consolidando alianças com os reinos locais. Mesmo assim, seu controle permaneceu mais forte nas áreas costeiras, enquanto o interior de Moçambique foi plenamente dominado no final do século XIX após a Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim, de 1884 a 1885, foi o marco no processo de colonização africana por potências europeias, ao estabelecer regras de divisão e domínio do continente. Organizado por Otto von Bismarck, na época chanceler da Alemanha, a conferência envolveu 14 países europeus, além dos Estados Unidos. Seu principal objetivo era evitar conflito entre os países europeus, regulando a ocupação dos territórios africanos. Durante a conferência, foi estabelecido o princípio de ocupação efetiva, segundo a qual um país europeu só deveria reivindicar o território africano se demonstrasse que de fato o controlava, com uma administração local e presença militar. O continente africano foi dividido sem levar em consideração as suas etnias, culturas e fronteiras pré-existentes, resultando assim na separação de comunidades e criação de fronteiras arbitrárias. Países como a Grã-Bretanha, França, Portugal, Bélgica e Alemanha foram os principais beneficiários da partilha. A conferência foi um momento decisivo para o imperialismo europeu e teve profundas consequências para a história africana. O governo português autorizou a criação de companhias, como a Companhia de Moçambique e a Companhia do Niassa. Essas companhias vieram para responder àquilo que foi a Conferência de Berlim. Essas companhias agiam com brutalidade, pondo pesados tributos às comunidades e usando-se da escravatura. Os reinos moçambicanos resistiram de diversas formas à ocupação colonial portuguesa, resultando em conflitos armados e tensões diplomáticas. Nas regiões do interior de Moçambique, os portugueses encontraram resistência por parte dos reinos e chefias locais, que defendiam suas terras e autonomia. Entre os principais grupos que resistiram estavam os Sena, os Maravi, os Makua, os Shona e os Nguni. Entre as resistências mais notáveis estavam os Nguni, liderados por Ngungunyana, o imperador do Reino de Gaza. O Reino de Gaza, fundado no século XIX, foi um dos principais focos da resistência à expansão colonial portuguesa, no sul de Moçambique.
Liderado inicialmente pelo seu Xangano e mais tarde pelo seu neto Gungunhano, porém tornou-se um império poderoso que controlava vastas áreas ao sul do rio Save. Gungunhano resistiu ativamente ao avanço português por décadas, até que em 1895 as forças portuguesas, lideradas por Joaquim Augusto Mouzinho de Albuquerque, lançaram uma ofensiva militar para capturá-lo. Gungunhano foi capturado em Chemite, na província de Gaza, e exilado para os Açores, em Portugal, marcando assim o fim do Império de Gaza. Após a derrota de Gungunhano, os portugueses consolidaram o controle sobre o território de Moçambique, explorando os recursos de forma deliberada. Todos esses recursos eram exportados para Portugal. O trabalho dos moçambicanos enriqueceu uma nação que invadiu seu território e os usou como mão de obra escrava, trabalhando em situações desumanas e tendo que pagar para viver em suas próprias terras. Não haviam crianças nem mulheres que escapavam desse domínio. Para os colonos, toda a mão de obra era necessária, já que para eles, os negros não passavam de meros animais sem sentimentos. Neste período, a única educação que os moçambicanos recebiam era de língua portuguesa e era religiosa, sendo obrigados a abandonarem as suas culturas, as suas línguas e abraçarem assim tudo que vinha de Portugal, já que para eles o que vinha de Portugal era civilizado. A religião teve um papel importante na colonização. Nessa altura, os moçambicanos eram obrigados a acreditar que os homens carregando livros e crucifixos estavam ali para os libertar do inferno e que a cultura que acreditaram por séculos não passavam de rituais diabólicos. De um lado, estavam homens com livros que diziam serem sagrados e que estavam a ler o nome de Deus. E do outro lado, homens armados que apenas queriam a riqueza dessas terras. A colonização terminou em 1975, após uma longa e sangrenta guerra de libertação comandada pela Frelimo. Moçambique tornou-se independente. Se você gostou do conteúdo, subscreva-se no canal, se estará me apoiando e motivado a produzir mais vídeos. Aquele abraço.